Gente, começando aqui a última parte, né, da nossa revisão, resolução do simulado. Vamos para a questão 32. Vamos lá. Miguel é devedor de um cheque título extrajudicial, né, no valor de R$ 10.000, cujo credor é Natanael. Ao depositar, o credor se depara com a inadimplência de Miguel. Mesmo após tratativas extrajudiciais, na tentativa de receber os valores descritos, o credor continuou sem receber os valores devidos. Diante dessa situação hipotética, é correto afirmar que o credor deverá propor. Item A, cumprimento de sentença. Eu já falei quando eu estava lendo a questão, né? O cheque é um título extrajudicial, então não é cumprimento de sentença. Seria uma execução, né? Sendo que, ao ser intimado, o devedor poderá apresentar embargos à execução, está correto essa parte, porque é um título extrajudicial, no prazo de 15 dias, independente de garantia, correto. Não precisa estar garantido o juízo. Item B. Ação de execução, sendo que, ao ser citado, o devedor poderá apresentar embargos à execução no prazo de 15 dias, independentemente de garantia de juízo. Nosso gabarito, letra em B, corretíssima, né? Vou pegar aqui o 784 para a gente ver. Ó. São títulos executivos extrajudiciais. O cheque, ó, tá bem aqui, ó, no item 1, o último item do inciso 1. E aí a gente vai lá para os embargos, para a gente conferir a segunda parte, ó, independente de penhora, depósito ou calção, poderá se opor por meio de embargos, ou seja, não precisa garantir o juízo, independentemente de garantia. Item C, ação de execução, correto, já que é um título extrajudicial, sendo que ao ser citado, o devedor deverá apresentar embargos à execução, está correto, no prazo de 15 dias após a garantia do juízo. Não, não precisa estar garantido o juízo, acabamos de ler. Item D. Cumprimento de sentença não é, sendo que ao ser intimado, o devedor poderá apresentar impugnação, também não é, no prazo de 15 dias com a garantia do juízo, também não precisa. Item E. Ação de execução, correto, sendo que ao ser citado, o devedor poderá apresentar impugnação, está errado, não impugnação, embargos, no prazo de 15 dias após a garantia, não precisa da garantia, tá? Nem na impugnação, nem nos embargos precisa da garantia. Vamos lá. Questão 33. Segundo o CPC, o processo de execução não pode ser extinto quando for concedido parcelamento gabarito letra A, porque todos os outros itens são os incisos no 924, que fala sobre a extinção. Então vamos lá ler. Ó. Extingue-se a execução quando a petição inicial foi indeferida. Está bem aqui, ó, item C, petição inicial indeferida. Obrigação satisfeita, está aqui, ó, item B, obrigação satisfeita. Letra D, ocorrer a pressão intercorrente, está aqui, ó, inciso 5, em que ocorrer pressão intercorrente. O único que não está aqui é o concedimento do parcelamento. Por quê? O parcelamento ele não é condição de extinção, ele é condição de suspensão. Você suspende a exigibilidade enquanto o parcelamento estiver vigente. Está bem aqui, ó. 921, suspende-se a execução. Item 5, quando concedido o parcelamento. Ok? Vamos lá. Inciso 5, né? Item não. No tocante à execução civil, é correto afirmar que é penhorável pela sistemática processual o seguro de vida, ainda que não recebido, e aquele que o segurado e o beneficiário já recebeu. Gente, é impenhorável. Está aqui no rol da impenhorabilidade, artigo 833. Esse rol aqui, eu sugiro que vocês leiam ele antes da prova, né? Lê assim 20 minutos antes da prova, que aí vocês vão ter uma lembrança, mais ou menos, né, das palavras, tanto as impenhorabilidades quanto os títulos, porque é decorar mesmo, não tem jeito. Essas questões são decorar. Então, dá uma lida antes da prova que vocês vão lembrar das palavras, certo? Tá bem aqui, ó. São impenhoráveis, inciso 6, o seguro de vida. Então, o seguro de vida, independente de ter recebido ou não, é impenhorável. Letra B. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito na aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, determinará as instituições financeiras por meio de sistema eletrônico, gerido por autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional, que torne disponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Até aqui tudo correto. Desde que com prévia ciência do ato ao executado. Gente, isso aqui está totalmente errado. Se eu avisar o executado que eu vou penhorar as contas dele, ele vai tirar o dinheiro da conta. O que vai acontecer é isso. Então, ele vai ser intimado depois do ato, ó, formalizada a penhora dela imediatamente
intimado o executado. Será imediatamente intimado o executado. Ou seja, você intima depois que faz o ato. Porque se você intimar antes, a pessoa vai limpar a conta, ela vai esconder o carro, entendeu? Ela vai passar o apartamento para o nome de outra pessoa. Então, todos os atos de intimação quanto à penhora são posteriores à penhora, tá? Vamos lá. Item C. Efetivada a penhora de dinheiro em depósito à aplicação financeira, poderá o executado no prazo de 10 dias alegar e comprovar que as quantias são impenhoráveis ou indisponibilidade excessiva de ativos. Gente, está errado, o prazo é de 5 dias. Né? Isso aqui é nos próprios autos. Não se confunde com os embargos. Os embargos têm um prazo de 15 dias, da mesma forma. Só que aqui nos próprios autos, o executado ele pode alegar isso aqui, ó. Incumbe ao executado no prazo de 5 dias comprovar que as quantias são impenhoráveis ou indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Justamente o que ele fala aqui. Ele botou um texto enorme para botar isso aqui. Vamos lá. Item D. É possível o parcelamento da execução quando o executado, no prazo para embargos, reconhece crédito do exequente e comprova o depósito de 50% do valor da execução acrescido de custas e honorários advocatícios, ocasião em que pode requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% por mês. Gente, está tudo certo, menos a porcentagem. O depósito não é de 50%, ele é de 30%, né? Está lá no 916, que é dentro do prazo dos embargos. Aqui, ó, no prazo dos embargos, comprovando o depósito de 30%, acrescido de custas, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas. Isso aqui é o parcelamento, certo? E detalhe importante, o parcelamento não cabe no cumprimento de sentença, ele só cabe na execução especificamente. Por quê? Porque a lei assim previu. Então, embora sejam procedimentos que têm o mesmo objetivo, que é satisfazer o exequente, o parcelamento só cabe na execução, não cabe no cumprimento de sentença. Vai ter algumas questões, pode ter algumas questões na colegiada dizendo que ele pode parcelar no cumprimento de sentença. Está errado. Item E. A conduta omissiva do executado, no sentido de se opor maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos, assim como dificultando ou embaraçando a realização da penhora, é considerado ato atentatório à dignidade da justiça. Item correto, 774, que trata dos atos atentatórios à dignidade. Vamos lá. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, ó, bem aqui, ó, inciso 2, se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos. Bem aqui o que ele fala, ó. Deixa eu só pegar aqui o seletor. Pronto. Ó, ele fala bem aqui, ó, empregando, se opor maliciosamente, empregando ardis e meios artificiosos. Mesmo texto. Você está vendo que ele pega o mesmo texto. Assim como dificultando ou embaraçando a realização da penhora. Bem aqui, ó. Dificulta ou embaraça a realização da penhora. Ok? Corretíssimo. Ato atentatório. Nosso gabarito, letra E. 35. O CPC considera título executivo extrajudicial, como eu disse para vocês. Deem uma lida disso aqui antes da prova. Porque aí vai lembrar vocês na hora da prova. Na hora da prova, você bater o olho, você vai. Talvez você não saiba que o debenture é um título executivo extrajudicial, mas aí você batendo o olho no inciso, você vai lembrar na hora da prova. Então vamos lá. Item 1. O instrumento de transação referendado por conciliador credenciado por tribunal após a homologação. Gente, se ocorreu a homologação, o que é que acontece com isso aqui? Virou um título judicial, né? Então, tá lá no 515, 2 e 3, que são títulos judiciais e não extrajudiciais, ó. Decisão homologatória de autocomposição, decisão homologatória de autocomposição, certo? Vamos lá. Item 2. O contrato celebrado por instrumento particular garantido por direito real de garantia, independentemente de ter sido assinado por duas testemunhas. Gente, nesse aqui eu vou dar uma explicaçãozinha bem legal. Por quê? Você vai lembrar, você vai ver contrato, você vai ver contrato, você vai lembrar que o contrato puro e simples, contrato particular, ele depende de duas assinaturas para ser título, né? Tá bem aqui, ó, o documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas. Só que tem alguns detalhes. Leiam o artigo. Porque quando ele fala, ó, o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia,
e aquele garantido por caução. Esses contratos não precisam de duas assinaturas de testemunho. Eles já valem. Assim como, ó, o contrato de aluguel, tá bem aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Quando você vê contrato de aluguel, você vai ver que também não precisa. Deixa eu pegar ele bem aqui, deixa eu ver. Tá aqui, ó. O crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, certo? Ou seja, quando for um contrato de aluguel ou despesa condominial, não precisa de duas testemunhas para ser um título executivo. Tem outros contratos aqui, ó, contrato de seguro de vida, certo? Tem outros tipos de contratos. Mas a regra geral é, se foi contrato, vai ter que ter duas assinaturas. Aí as exceções estão todas aqui no inciso: contrato de aluguel, de seguro de vida, contrato com garantia real, com hipoteca, né? Tem diversos tipos de contratos que são exceções à regra do inciso 3, certo? Então se atentem, porque você vai ver, às vezes, no item contrato, aí você vai procurar logo se tem duas assinaturas. Nem todo contrato precisa de duas assinaturas, tá? Então vamos lá. Item 3. O contrato celebrado por instrumento particular, garantido por fiança, desde que assinado por duas testemunhas. Correto, porque a fiança não está nas garantias reais, né? A fiança não é uma garantia real. Então a gente vê aqui que esse item está correto, porque ele precisa da assinatura de duas testemunhas. Item 4. O crédito de contribuição extraordinária de condomínio edilício, aprovada em Assembleia Geral e documentalmente comprovada. Aqui ele fala, tanto faz ser ordinário ou extraordinário. Vem aqui, ó, item 10, o inciso 10. O crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício. E ele fala aqui das extraordinárias, então está correto, certo? Ele não está dizendo aqui que é só a ordinária ou exclusivamente a extraordinária. Ele está falando que a extraordinária é, e ela de fato é, além da ordinária. Então, estão corretos apenas gabarito letra E, itens 2, 3 e 4, certo? De acordo aqui com o artigo 784, que é um artigo muito importante de vocês lerem antes da prova. Questão 36. Sobre título executivo, identifique como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. Ele não falou se é judicial ou extrajudicial, né? Mas vamos lá. Título executivo é o ato jurídico que a lei qualificar como tal. Certinho, ó. 784, inciso 12, ó. Todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribui força executiva. Então, gente, os títulos executivos, tanto judicial quanto extrajudicial, eles são típicos. Eles estão todos em rol taxativo na lei. Não existe um título que não esteja definido por lei. Se não está definido na lei, não é título. Tá certo? Ele fala aqui, é um ato jurídico? Sim, é um ato jurídico negocial, né? A gente estuda o fato jurídico, o ato jurídico, a obrigação. Tudo isso aqui vem daquelas definições que a gente estuda no direito civil, tá? Vamos lá. As partes não estão autorizadas a negocialmente criar novas hipóteses de título executivo. Exatamente. Conforme o que eu falei aqui para vocês, é um rol taxativo. As partes não podem criar um novo tipo de título executivo, né? Tanto o judicial quanto o extrajudicial. Vamos lá. Título executivo é instituto do âmbito do direito material. Não, não é do direito material. Ele está previsto no CPC, ou seja, ele é do direito processual. Então tá falso esse item 4. Vocês sabem, né? Direito material, direito civil. Direito processual civil. Próximo item. Os títulos executivos podem ser judiciais ou extrajudiciais. Corretíssimo, né? Verdadeira, 784 e o 515, né? São os dois tipos de títulos executivos que tem. Sinale a alternativa que apresenta a sequência correta, gabarito letra C, certo? Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Questão 37. Assinale a alternativa correta de acordo com o CPC. Letra A, que já é o nosso gabarito. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento a fim de obter título executivo judicial. Corretíssimo, letra da lei do 785, tá bem aqui, ó. Não impede. Mesmo se você tiver um título extrajudicial, você ainda pode entrar na justiça numa ação de conhecimento. Item B. Os títulos executivos extrajudiciais oriundos de país estrangeiro devem ser previamente homologados pela autoridade judiciária brasileira para estarem aptos a
serem executados. Está errado. 784, bem aqui, ó, parágrafo 2º. Os títulos extrajudiciais oriundos de país estrangeiro não dependem de homologação para serem executados. Você pode executar e alguma matéria que surgir pode ser até discutida no próprio processo, né? Item C. Após iniciado o procedimento executório, peraí, deixa eu só me corrigir aqui. No próprio processo, não. Qualquer outra matéria vai ser questionada via embargos, que a gente está tratando aqui de execução, né? Então vamos lá. Após iniciado o procedimento executório, o exequente tem o direito de desistir apenas de toda a execução, vedada a desistência parcial de algumas medidas executivas. Gente, princípio da disponibilidade da execução. O exequente tem direito de desistir de toda, imagine de alguma medida executiva, imagine de uma parcialidade. Tanto é que ninguém é obrigado, na execução de alimentos, executar pela prisão civil. Né? A gente tem 3 formas da execução de alimentos: desconto em folha, prisão civil e penhora. O exequente vai escolher entre essas 3 formas. Se ele não conseguiu pela penhora e se ele não conseguiu pelo desconto em folha, ele é obrigado a executar pela prisão? Não, não é. Se a pessoa achar que é muito gravoso mandar prender a pessoa, ela não vai mandar. Então, ele pode desistir parcialmente de algumas medidas, né? Então, vamos lá, entender. Ainda que as partes e o juízo sejam os mesmos para fins da execução, o exequente não poderá acumular várias execuções quando elas forem fundadas em títulos diferentes. Errado. 780, né? Aqui são disposições gerais sobre a execução que a gente está lendo, né? Tá bem aqui, ó. O exequente poderá acumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes. Quando o executado for o mesmo, deixe para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico procedimento. Então, não tem essa vedação. Item E, a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios equipara-se a título executivo judicial para os fins correspondentes aos créditos nela escrito. Errado, né, gente? É um título extrajudicial, tá bem aqui no 784, inciso 9. Bem aqui, ó. 784, títulos extrajudiciais, inciso 9, a CDA da Fazenda Pública, certo? Então vamos lá. Questão 38. Não constitui título executivo. Né? Ele não botou qual é o tipo aqui, mas ele está falando só de extrajudicial. Ele está falando nota promissória, errado. Logo aqui no inciso 1, ela está bem aqui, ó. A nota promissória é sim título executivo. Letra B. O contrato de seguro de vida no caso de óbito. Errado. Bem aqui, ó. Item, inciso 6. Contrato de seguro de vida em caso de morte. Ele é com título sim. Que é errada. Item C. O documento particular, desde que assinado pelo devedor e por uma testemunha. Tá errado, né, gente? A gente vê que precisa de 2 testemunhas. Né? Não basta ser assinado só pelo devedor e uma testemunha. Item D. O crédito referente à contribuição de condomínio edilício previsto na convenção aprovada de Assembleia, desde que documentalmente comprovado. Está bem aqui. Independente de ser ordinário ou extraordinário, cumprindo esses requisitos de ser aprovado em Assembleia e está comprovado, né, por ata de Assembleia, ele é titular executivo. Letra E. A certidão de dívida ativa da Fazenda Pública, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei. Corretíssima, né? Item 9, bem aqui, inciso 9. Ela é, sim, um título executivo. Então, o erro aqui estava bem fácil de achar, que ele foi assinado só por uma testemunha. Então, vamos em frente. Questão 39. São títulos executivos extrajudiciais que dão margem à execução por quantia certa. Item A. A letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e a ação com cotação e bolsa e o cheque. Tá errado, gente. Você pode procurar em todos os incisos aqui. Ação com cotação em bolsa não é título executivo. Todos os outros desse aí são sim, então todos aqui no inciso 1. Se você ler todos os outros incisos, você não vai achar essa ação com cotação em bolsa, porque não é um título executivo, é extrajudicial. Item B. O documento particular assinado pelo devedor. Está errado, acabamos de comentar sobre isso. O documento particular ele tem que ser assinado pelo devedor e por duas testemunhas, a não ser que ele esteja garantido, como eu comentei com vocês, por um direito real ou algum outro tipo de contrato que também está previsto aqui. Por exemplo, o contrato de seguro de vida
e o contrato de contragarantia, né? Que é o contrato de seguro. Vamos lá. Item C. O instrumento de transação referendado por mediador credenciado ou não pelo tribunal. Errado, 784, ó. Inciso 6, está bem aqui. Inciso 6 não, inciso 4, desculpa. Instrumento referendado por ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal, né? Não é credenciado ou não, tem que estar credenciado. A certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei. Gente, isso aqui ele está falando das caixas, as taxas cartorárias. Todas aquelas taxinhas que a gente paga quando a gente vai no cartório, é exatamente esse inciso 11 que está bem aqui. Por que que ele bota numa prova um inciso desse? Porque é um inciso que ele é totalmente inútil. Porque na prática, gente, o cartório, você faz o serviço e você paga antecipado, entendeu? Então não precisava o legislador dar essa qualidade de título executivo para um negócio que você paga antecipado. Se você já paga antecipado, meu amigo, o cartório só lhe presta serviço depois que você já pagou. Ninguém vai no cartório e o serviço é feito primeiro e paga depois. É o contrário. Você vai no cartório, paga primeiro e o serviço é feito depois. Então, assim, esse é um inciso que o legislador optou por colocar, mas que não serve para nada. Aí, como ele sabe que não serve para nada, é um dos incisos que os professores menos comentam. Aí ele bota na prova que é para todo mundo errar. Vamos lá. Item E. O crédito referente às contribuições ordinárias de condomínio edilício, mas não o referente às extraordinárias. Errado, né? Já comentei com vocês aqui, ó. Tanto faz ser ordinária ou extraordinária. Tanto faz. E vamos para a nossa última questão, para encerrar o nosso simulado. Não possuindo executado bens penhoráveis, o juiz poderá suspender o curso do processo de execução pelo prazo de 1 ano, gente. Está bem aqui, 921, nas hipóteses de suspensão. Né? Parágrafo primeiro aqui, ó. Na hipótese do inciso 3, que é quando não for localizado executado ou bens, né? Tá dizendo bem aqui, ó, não possuindo executado bens, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse tempo aí não corre prescrição intercorrente, né? Aí eu não botei não. Vou comentar aqui um negócio com vocês. Você pode pensar até que, ah, não, mas a suspensão vai vai ser por 2 anos, porque aqui, ó, o parágrafo segundo, ele também fala que, ó, decorrido o prazo de 1 ano, sem que seja localizado ou executado, o juiz ordenará o arquivamento. Não é, gente, não confunda arquivamento, tá, com suspensão. Se não for localizado o devedor, ou seja, não foi citado, e não foram localizados bens, você vai suspender pelo prazo de 1 ano, não é 2 anos, tá? Pelo amor de Deus. E, gente, finalizamos o nosso simulado. Eu espero que vocês tenham podido revisar alguma questão que estava em dúvida, talvez aprender algum ponto que vocês não tivessem visto legal. E desejo boa sorte a vocês, que vocês tenham concentração na hora de fazer a prova, né? Fiquem atentos aos itens, leiam com calma, leiam com cuidado, vão grifando. Quando for questão, quando ele fala correta, incorreta, circula esse nome correto ou incorreto, porque às vezes a gente fica procurando, a gente vê, vixe, esse aqui tá certo, e a questão que é a incorreta. E aí você nem leu os outros itens e você já marcou aquela. Então circula que é para você não esquecer, né? Para ficar bem em destaque. Vão grifando. Apareceu palavra-chave? Título extrajudicial, cumprimento de sentença, execução, pagar quantia, fazer ou não fazer, entregar coisa. Vão grifando essas palavras que podem trazer para a memória de vocês características que vocês sabem que são desses procedimentos. E encerrando aqui esse último vídeo, como eu falei, desejo uma boa prova a todos, espero bons resultados, né, que vocês consigam se dar bem nas provas. E obrigado pela atenção, obrigado pelo semestre, né? A gente esteve junto durante esse semestre. O Ariel teve bem mais junto de vocês do que eu, mas procurei sempre contribuir da melhor forma que eu pudesse. Então, boa prova para todos e encerro por aqui.
tá? Até mais.